Uma pesquisa realizada por professores e estudantes da Universidade Federal de Sergipe leva esperança a ribeirinhos, que a cada dia vem a destruição de um dos rios mais importantes do estado. Há 15 anos, pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe iniciaram um estudo sobre a erosão da margem sergipana do Rio São Francisco. Ao longo desse período, percebeu-se uma alteração no comportamento das águas do Velho Chico, provocada pelas alterações no leito. Uma das consequências do projeto hidrelétrico na região. O rio avançou sobre as margens e o processo de erosão continuou ativo ao longo das encostas dos terrenos. Diante disso, pesquisadores iniciaram em 2005 os trabalhos de controle da erosão. A erosão na margem de São Francisco ela continua ativa em vários pontos. Nós, por exemplo, monitoramos ou identificamos mais de 57 pontos de erosão só na margem sergipana. Então, como ela continua ativa e o resultado dela é o assoreamento do rio, o rio fica mais raso por conta de todo esse solo que é jogado no leito do rio, é fundamental que a gente encontre técnicas que sejam simples, de baixo custo e que resolvam o problema da erosão na margem do rio. A erosão das margens do rio coloca em risco a agricultura e a biodiversidade, além de provocar o assoreamento. É o que acontece nas margens da cidade de Amparo do São Francisco. Em vários pontos, percebe-se a formação de bancos de areia no rio. Aqui é observada a evolução da erosão e analisadas as técnicas para o controle do problema. Os pinos colocados na terra auxiliam o grupo a entender o comportamento do rio e do terreno. Nesse trecho são visíveis os efeitos da erosão. Como identificar que a erosão está ativa no barranco do Rio São Francisco? Quando ela é bem vertical, o talude fica bem vertical e você vê sempre uma quantidade grande de solo na base do barranco. Então, isso passa a ideia de que está ocorrendo um processo erosivo ali e alguma técnica ou alguma prática para aquele controle deve acontecer porque ele não vai parar. O rio continua com grande volume de água e esse é um rio de fluxo regularizado, ou seja, a vazão ela é quase a mesma durante o ano e, consequentemente, vai influenciar no aumento constante e progressivo da erosão na margem do rio. O projeto da Universidade Federal de Sergipe envolve cerca de 20 pesquisadores, entre professores e alunos de diversos cursos. Suzilane é mestranda em agrossistemas e está auxiliando na recuperação das matas nativas. Primeiramente, o trabalho foi feito com a recuperação do talude, mas primeiro tentando controlar a erosão, utilizando o capim vetiver. E agora o meu trabalho de pesquisa de mestrado, ele entra com a utilização de espécies florestais, né, para tentar recuperar a margem direita do Rio São Francisco, né, que compete ao estado de Sergipe, e fazendo uso dessas espécies, mais as espécies nativas, né. Outra técnica aplicada é o encroamento com a colocação de pedras nas margens. Normalmente a gente encontra na margem de São Francisco o enrocamento ou a colocação de rocha em todo o talude, em todo o barranco, né? E que é um processo muito caro, né? E que, por exemplo, um ribeirinho, dono de propriedade aqui no baixo, não teria condição de implantar, porque ele é muito caro. Essa técnica, ela mistura um pouco dessa obra, que é uma obra de engenharia, porém só coloca o enrocamento na base do talude, bem no pé do talude, para dificultar a erosão se iniciar. Porque a erosão ela ocorre por conta do fluxo e o refluxo é a onda que bate, volta, vai criando, vai cavando a base do talude, né? Então não basta só a rocha, né? Essas pedras na base. É fundamental que tenhamos também a vegetação no talude. Então aqui a gente tem o capim vetiver, que é um capim de sistema radicular de raiz muito profunda. Então ele dá resistência ao solo. É como se ele trouxesse muita resistência para algum processo erosivo que venha ocorrer por conta de chuva, até por conta da elevação da água do rio que ocorre durante o ano. E por conta disso, o processo erosivo aqui está basicamente estagnado. E dá condições a que desenvolva-se uma vegetação nativa. Então, além de espécies florestais que a gente também planta para acelerar vamos dizer, a reconstituição da mata ciliar, né, daquela mata da margem do rio. Aqui, diferente daquela outra situação em que a gente tinha uma margem na base com rocha, com pedra, aqui a gente não colocou nenhuma pedra na base. E substituiu esse material rochoso, essa pedra, com um cordão de capim vetiver. Então, um cordão bem fechado de capim vetiver. A gente percebe hoje aqui um nível bem baixo do rio, de água do rio,
Mas isso não é comum. Normalmente o rio está bem mais alto que isso, e em nenhum dos momentos em que ele subiu bem acima do que a gente vê hoje, o capim vetiver foi levado pela correnteza e está aí resistindo. Uma das características dessa gramínea é porque ela resiste tanto à seca como a um período inundado. Na faixa de transição entre a área onde houve a intervenção da pesquisa e a natural, é visível a diferença do processo erosivo, o que anima seu Edmilson. Ele faz parte do grupo de 136 famílias de quilombolas que vivem na região. A margem do rio, se você sair aqui, essa margem de rio, de Propiá até sair no nosso sertão, o rio está invadindo a área, porque as pessoas não têm a preocupação de manter a mata ciliar na beira na margem do rio, acha que tem que destruir, ninguém tem mais essa preocupação e o rio está invadindo. Né? Hoje a gente tem uma preocupação, a gente tem várias casas, já tem uma pesquisa na comunidade, já são 11 casas, que a gente já está vendo uma forma de retirar essas pessoas para mais distante, porque o rio já está no fundo das casas, as paredes já estão cedendo. Aí esse trabalho aqui, a gente vê que, dando certo aqui, tem condições de se estender para toda a margem do rio aí, porque é uma preocupação que não é só essa área aqui. Né? Embora ter feito trabalho aqui, mas toda a margem do rio está tendo esse problema. A parceria com os quilombolas tem ajudado no desenvolvimento da pesquisa e, futuramente, a população ribeirinha será a principal beneficiada. Esse trabalho tem uma importância muito grande, porque influencia, repercute até nas questões sociais de êxodo rural, em função da perda de área agricultável, né, que esses agricultores têm ao longo do tempo, de acordo conforme o processo erosivo vai avançando. Então, estudar uma forma de mitigar ou reduzir a velocidade desse processo, quem sabe até integralmente ele, totalmente ele, é importante para que a gente tenha um retorno social para a sociedade e o produtor rural possa ficar na sua área produzindo seu meio de vida. Para saber mais sobre o projeto de controle de erosão, entre em contato com o Departamento de Engenharia Agronômica da Universidade Federal de Sergipe. Os telefones de lá são 2105-6988 e 2105-6929.